Livro Vivendo pela Fé, capítulo 36. Sendo justificado. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. O que isso significa? O que é ser justificado? Professores e não professores costumam compreender mal o seu significado. A primeira classe acha que é uma espécie de abrigo para melhorar a comunhão com Deus, enquanto a segunda pensa ser uma substituição da justiça real. Eles acham que o conceito de justificação pela fé é que, se você apenas crer no que a Bíblia diz, você será considerado justo, quando na realidade você não é justo. Tudo isso é um grande engano. A justificação está relacionada à lei. O termo justificar significa tornar justo. Romanos 2,13 nos diz quem são os justos. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ser justo significa ser justificado. Portanto, quando você é justo, você cumpre a lei. Assim, segue-se que quando você é justificado ou feito justo, você se torna um cumpridor da lei. Ser justificado pela fé, então, é simplesmente tornar-se um cumpridor da lei pela fé. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Romanos 3,20. A razão para isso é dada nos versos anteriores. É porque não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Romanos 3,12. Não só que todos pecaram, mas a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8,7. Portanto, há uma dupla razão pela qual você não pode ser justificado pela lei. Em primeiro lugar, uma vez que você pecou, é impossível que qualquer quantidade de obediência futura possa compensar o seu pecado passado. O facto de você não roubar nada hoje, de modo algum, elimina o facto de que você roubou algo ontem, nem diminuiu a sua culpa. A lei irá condená-lo por um roubo cometido no ano passado, mesmo que você tenha se abstido de roubar desde então. Isso é tão óbvio que nem precisa de mais alguma explicação ou argumento. Em segundo lugar, não é apenas porque você pecou que não pode ser justificado por qualquer quantidade de obediência posterior, ainda que fosse capaz de fazê-lo. Mas é impossível para você, por natureza, estar sujeito à lei de Deus. Você não consegue satisfazer as exigências da lei. Ouça as palavras do apóstolo Paulo conforme ele descreve a sua condição quando deseja obedecer à lei. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7, 14 a 18. O texto é claro, o suficiente ao explicar o porquê de você não poder ser justificado pela lei. O erro não está na lei, mas em você. A lei é boa. E essa é a razão pela qual ela não justificará uma pessoa ímpia.
Mas o que a lei não pode fazer, a graça de Deus faz. Ela justifica uma pessoa. Que tipo de pessoa ela justifica? Pecadores, claro, pois eles são os únicos que precisam de justificação. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, 4 e 5. Deus justifica o ímpio. Não é isso justo? Certamente é. Isso não significa que Ele encobre as suas faltas para que você seja considerado justo, embora seja realmente ímpio. Significa que Ele o torna um praticante da lei. No momento em que Deus te declara justo, nesse instante você é um praticante da lei. Com certeza, essa é uma boa obra, uma justa e misericordiosa obra. Como você é justificado ou feito justo? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Lembre-se de que justificar significa fazer de você um praticante da lei. E depois leia a passagem novamente. Sendo feito praticante da lei, gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus é um mérito ou o poder de aquisição de Cristo. Ele se dá a você, o pecador. À medida que você crê, a sua justiça lhe é concedida. Isso não significa que a justiça que Cristo cumpriu 2000 anos atrás seja reservada a você para simplesmente ser creditada na sua conta, mas significa que sua viva e presente justiça lhe é concedida. Cristo vem morar em você no momento em que você crê, pois Ele habita no seu coração pela fé. Então, você que era um pecador, agora é transformado em um novo homem, tendo a própria justiça de Deus. Assim, será visto que não pode haver estado mais elevado do que o da justificação. Ela faz tudo o que Deus pode fazer por você, exceto torná-lo imortal, o que será feito apenas na ressurreição. Mas isso não significa que, sendo justificado, não haja mais perigo de cair em pecado. Não. O justo viverá pela fé. Você deve exercer continuamente fé e submissão a Deus, a fim de reter a sua justiça, para permanecer um cumpridor da lei. Isso torna evidente a força destas palavras. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Romanos 3,31. Isto é, em vez de infringir a lei e torná-la sem efeito em sua vida, você a estabelece em seu coração pela fé. Isto é assim porque a fé traz Cristo ao seu coração e a lei de Deus está no coração de Cristo. E assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. A obediência é a vida de Cristo e esta é implantada em seu coração quando você crê, visto que é somente pela obediência de Cristo que você é feito praticante da lei, então somente a Ele será a glória para todo o sempre. Amém.